Para deputado federal, vote Carlito Ferreira, 2233. A carreira política nasceu de um sentimento de reparação social, ainda criança, em Grêmio Estudantil. Eu estudava no Colégio Alberto Torres, em Cruz das Almas, e participei de um Grêmio, de repente fluiu esse sentimento de reparação. E aí a gente vem da camada mais paupernes da sociedade e descobre que, ao ser inserido no contexto social, você começa a adquirir responsabilidades e buscar reparação social. Foi assim que começou a minha carreira política. Isso nos anos de 1986. Aquele movimento das diretas já. E também em 64 eu tive algumas experiências com a Revolução, e eu ainda garoto, na época eu tinha 8 anos e fui para Rua Chile e andei tomando umas porradas, talvez por não entender o que estava acontecendo naquele momento da vida nacional. E aquilo me trouxe até hoje para que eu buscasse sempre uma forma de poder contribuir para a sociedade, para o engrandecimento da nação brasileira. Primeira tentativa como candidato, quando foi? Nasceu assim em 90, que eu tentei sair candidato a deputado estadual, e depois eu vi que não dava. Na época eu estava bem sucedido como empresário e não encontrei naquele momento o momento exato para entrar na vida pública. Quando foi em 88, eu resolvi disputar uma eleição para vereador. E foi aí que a decepção reinou. Foi aí que eu me decepcionei com a política. E saí candidato e, de repente, naquela época se dormia com as urnas embaixo do braço, dentro de casa, trocava todas as cédulas e me sobrou 132 votos. E eu disse, por essa causa eu não luto mais, porque eu tinha eleição garantida. Toda a classe política me dava como eleito. E gastei um valor acentuado e eu disse, por essa causa eu não luto. Em 90, aí eu saí candidato a deputado federal. Mas sem experiência nenhuma, comecei a trabalhar achando que com a força do capital eu pudesse conseguisse o mandato de deputado federal. E aí eu saí, gastei muito dinheiro e terminei tendo poucos votos na época, foi 5.400 e poucos votos. Aí saí em 90, saí em 94, pelo PDT ainda, em 98 eu já estava no PMDB, disputei a eleição no PMDB, em 2002 também no PMDB, como candidato a deputado federal, 2006 eu já disputei a primeira eleição pelo PR, com o número 2233, 2010, 2014, também pelo PR, com o mesmo número 2233, e agora em 2018. Em 2018. Eu já estou numa luta muito grande em busca de um mandato eletivo para a Câmara Federal. E é difícil a gente buscar o voto nessa atual conjuntura, neste sistema político brasileiro. Um sistema que não contempla a sociedade, um sistema que está preparado para manter a benefício do poder dos senhores detentores do mandato, detentor da consciência do povo. E aí a gente, que tem uma ideia reparadora, é difícil você se inserir. Mas não só com o voto, eu acredito que com a contribuição como candidato, eu tenho passado boas mensagens para a população brasileira. É assim que penso, é assim que eu venho tocando a minha vida pública. Carlito Ferreira, sua posição política como cidadão sobre a corrupção no Brasil e sobre a Operação Lava Jato? Eu não gostaria de mexer com falar de corrupção. A corrupção é uma coisa que me revolta profundamente.
me traz uma indignação tão grande que o meu sentimento, às vezes, aflora aquele sentimento primitivo. Eu tenho muito medo dos meus sentimentos primitivos, porque é revoltante a gente ver a população morrendo de fome, morrendo nos hospitais, os jovens morrendo, trocando tiro com a polícia matando os jovens. Nós estamos perdendo uma geração de jovens, perdendo porque a polícia está matando, perdendo porque eles trocam tiro entre eles, para garantir, às vezes, a sobrevivência, porque não tem emprego, não tem esperança. Os jovens começam a vagar e aí se embrenha no caminho que não tem volta, o caminho das drogas, o caminho do dinheiro mais fácil. Já que não tem emprego, quem tem estômago não tem dignidade, e o ser humano, quando lhe falta alimentação, ele é um animal mais feroz da natureza, e aí é o que nós estamos acontecendo. Esses corruptos, um dia eles vão pagar. A minha satisfação com o corrupto é saber que eles não são eternos e que eles vão morrer e não vão levar nada. Essa é a minha satisfação. Mas o meu sentimento com o corrupto e com o corruptor, nós estamos falando só do corrupto, daquele que é corrompido, mas a gente precisa também ficar atento com aqueles que são tão bandidos quanto o corrupto, é o que corrompe, esses miseráveis que corrompem. Agora, eu também gostaria, aproveitando o gancho da sua pergunta, e responder: que Brasil você quer para o futuro? Porque nós só podemos reparar a corrupção se a gente reparar costumes que nós temos, hábitos de ficar com troco. Para te dar o troco errado ali, você bota no bolso, conscientemente leva para casa. Você encontrar um dinheiro na rua com a carteira, com o documento do proprietário, você arranca o dinheiro, joga a carteira fora, dá propina à guarda, para não tomar multa. Então, furar fila. São gestos que a população tem que corrigir, para que daí nós possamos corrigir os hábitos nocivos dos corruptos e dos corruptores. Primeiro nós precisamos nos corrigirmos. Carlito Ferreira, dentro desses anos de política, conquistou amigos e inimigos? Olha, a política é a arte de você fazer amigos e fazer inimigos. Eu, como tenho uma posição muito altiva com as minhas convicções que defendo, eu tenho feito muitos inimigos, eu não diria nem adversários, porque na hora que eu pego, eu não pego para aliviar, não. Eu tenho, como falei há pouco instante, o sentimento que eu tenho diante de um corrupto é um sentimento de repulsa. E eu procuro me conter para que meu lado primitivo não aflore diante de um corrupto. Porque quando você vê um corrupto vivendo com malas de dinheiro, malas e malas de dinheiro, de moeda, de papel moeda, tirado de circulação do sistema financeiro, patrocinando a miséria social. Esse cidadão que me expulsou da agremiação partidária, esse cidadão que foi pego com 51 milhões no saco, nas malas, num apartamento, me expulsou aqui do PMDB, alegando que eu fazia parte do carlismo na época. Na verdade, não. Eu era membro do Conselho Fiscal do partido e eles queriam que eu assinasse todos os documentos em branco para referendar o ato criminoso deles. Mas a minha honradez não me permite, meus princípios não me permitem fazer isso. E aí eu disse não. E ao dizer não, passei a ser um antídoto
dos interesses dele. Eles automaticamente cuidaram de me expulsar do PMDB aqui da Bahia. E eu recorri ao PMDB nacional e o atual presidente da República, que era o presidente do partido na época, o Michel Temer, consumou a expulsão. Eu me sinto muito honrado de ter sido expulso do PMDB da Bahia na caneta do, na época, deputado Gedel Vieira Lima. Me sinto muito honrado. E mais honrado ainda quando eu recorri à Executiva Nacional, que o presidente Michel Temer referendou o feito aqui na Bahia. Então são duas canetadas que me dão satisfação. A canetada do então presidente na época, Gedel Vieira Lima, que me expulsou, e a canetada do Michel Temer. E hoje a gente eu não preciso, o sentimento que eu tenho de Gedel e de Michel Temer é um sentimento de pena. Eu tenho pena desses dois cidadãos. Eles não me causaram mal nenhum. Eles causaram o mal do Brasil. Eles causaram o mal deles. Mas o mal por si mesmo se destrói. Eles se destruíram. Um está preso e vai mofar. E o outro está esperando só terminar o mandato, vai mofar. Eu espero em Deus que me dê vida e saúde para eu ver os dois morrerem na cadeia. Só para a gente finalizar, Carlito, qual o Brasil que você, como cidadão, espera? Eu espero um Brasil menos desigual. Eu espero um Brasil onde as pessoas possam exercer a sua cidadania com amor. Possa, ao ver cantar o hino brasileiro, pare e coloque a mão no peito. Ao sentir que tem alguém fazendo um movimento em prol do conjunto da sociedade, pare para ouvir quais são as propostas. E se for uma proposta interessante, possa aderir. Eu não quero um Brasil do patriotismo da chuteira. A minha tristeza com o Brasil é ver que em 4 anos o brasileiro unidos para ver a seleção brasileira jogar. Eu fico muito triste. E quando é convidado para votar, para mudar os destinos do país, o eleitor diz, não, isso não me interessa, são todos corruptos, são todos ladrões. Na verdade são. Eu não diria todos, mas a maioria. Mas o problema é quem produz essa safadeza, essa sacanagem, é o sistema político. O sistema político está preparado para massacrar preto e pobre, ladrão de galinha. Você vê que a penitenciária dos estados só tem pessoas de baixa renda. Não tem um que tenha um poder aquisitivo bom que esteja lá encarcerado. Então o sistema é desigual. Um sistema que não contempla o conjunto da sociedade. Você vê o crime organizado agora tomou conta do Brasil. Em todas as esferas. Abriram as fronteiras por onde passa todo tipo de mazelas, por onde entra, na verdade, não passa, entra todas as mazelas sociais do Brasil. Inclusive, muita gente infiltrada no movimento político brasileiro, inquietando a nossa nação. Tem muita gente, preste atenção, tem muita gente aí de fora, travestido de cidadão brasileiro, agitando a massa para uma convulsão social. Esse é o Brasil que eu não quero. Eu não quero ver o Brasil brigando. Eu não quero ver o Brasil passando fome. Eu não quero ver o Brasil mal educado. Eu não quero ver os jovens do Brasil sem emprego. Eu não quero ver a juventude brasileira morrendo, trocando tiro. Você chega no Nina, dá dó, qualquer instituto de identificação de cadáver do país, você vê as faces de 18, 20, 25 anos, dói. Esse é o Brasil que eu não quero. Chegou a hora e a vez do povo. Para deputado federal, vote Carlito Ferreira.